Que bela mensagem do irmão Weber. Este é um momento muito empolgante para os seminários e instituto. Temos o novo currículo de preparação para a vida, temos a iniciativa de inovação do Instituto, o número de matrículas está crescendo no seminário e no Instituto. Acredito que todas essas coisas que estamos fazendo estão ajudando a edificar e a tornar nossas aulas e as experiências dos alunos extraordinárias. Mas concordo com o irmão Weber, há uma medida adicional de força que vem por meio dos convênios. E à medida que os jovens e jovens adultos entram, fazem e renovam seus convênios, há uma força em nosso trabalho que amplia tudo o que fazemos. Gostaria de falar hoje um pouco sobre o aprofundamento do aprendizado em nossas salas de aula. Como autoridade geral, realizo periodicamente o que chamamos de tour de missão, em que analisamos o progresso de uma missão, observamos os líderes da missão e avaliamos a cultura e o espírito dos missionários. Em uma dessas visitas, tive um momento tocante ao observar o conselho de liderança da missão, composto por missionários com atribuições de liderança em toda a missão. Esses jovens líderes eram todos fiéis, mas estavam lutando com a decisão de envolver alguns dos missionários menos experientes nas responsabilidades que o presidente da missão havia dado a toda a missão. Um dos missionários expressou uma preocupação específica com o fato de que os outros missionários não eram confiáveis para receber essas expectativas elevadas. Ele não tinha certeza se os outros eram capazes o suficiente para realizar a tarefa e que lhes faltava maturidade espiritual para agir com eficácia. Além disso, para alguns, isso parecia ser muito trabalhoso e eles perguntaram se não seria mais eficiente para o grupo de liderança assumir a responsabilidade por conta própria. Sorri ao olhar para esses jovens missionários que, da perspectiva mais ampla da experiência na igreja, não tinham muito mais tempo de serviço do que seus colegas que estavam lhe causando tanta preocupação. Em seguida, pedi ao grupo de liderança que refletisse sobre a oportunidade que nosso Pai Celestial dá a todos os seus filhos de agir, crescer e receber uma responsabilidade no Evangelho. Reconheço que, do ponto de vista deles, provavelmente parecia haver uma diferença significativa entre sua experiência e suas capacidades em comparação com o restante da missão. Pedi-lhes então que pensassem como seria a situação do ponto de vista de Deus, quando Ele olha para todos nós. A distância entre a liderança da missão e o restante da missão pode parecer indistinguível quando comparada ao estado elevado de Deus olhando para todos nós. E, no entanto, Ele constantemente delega responsabilidades significativas e envolve muitos de nós como bispos, presidentes de sociedade de socorro, presidentes de quórum de elders e, sim, líderes de zona e sisters líderes treinadoras. Em Doutrina e Convênios, lemos: em verdade, eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Pois neles está o poder, e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão sua recompensa. Hoje gostaria de falar sobre a confiança que os professores precisam ter para permitir que seus alunos usem o arbítrio para aprofundar o aprendizado e a conversão pessoal. Vou me basear bastante no manual Ensinar a Maneira do Salvador, na seção intitulada Incentivar o Aprendizado Diligente. Em Éter, capítulo 3, o irmão de Jared suplica ao Senhor: com teu dedo toca estas pedras, ó Senhor, e prepara-as para que brilhem na escuridão, e elas nos iluminarão nos barcos que preparamos para que tenhamos luz enquanto cruzarmos o mar.
Há muito tempo, leio essa história e esse diálogo pessoal como um ato de iniciativa e arbítrio por parte do irmão de Jared, o que de fato foi. Mas até recentemente, eu não havia reconhecido o papel que o Senhor desempenhou ao convidar o irmão de Jared a assumir a responsabilidade em primeiro lugar. Antes desse profeta do livro de Mórmon identificar as pedras em potencial para iluminar, foi o Senhor que o convidou a assumir a responsabilidade, não apenas pela construção dos barcos, mas também pela solução em potencial e pela descoberta da solução de iluminar os barcos. Antes que a solução sugerida fosse proposta pelo irmão de Jared, foi o Senhor quem lhe perguntou o seguinte: portanto, que desejais que eu prepare para vós, a fim de que tenhas luz quando estiverdes submersos nas profundezas do mar? Lá estava, bem na minha frente. Eu nunca havia reconhecido isso antes. Mas antes que o irmão de Jared tomasse a atitude que tanto admiramos, ele foi convidado a agir, a assumir a responsabilidade pela solução. Sim, o irmão de Jared tomou a iniciativa, mas o professor mestre aumentou a oportunidade e a probabilidade de que isso acontecesse ao convidá-lo a pensar, a agir e encontrar uma solução. No manual Ensinar a Maneira do Salvador, lemos: sem dúvida, foi inspirador ver o Salvador caminhando sobre as águas. Mas isso não foi suficiente para Pedro. Ele queria fazer o que o Salvador fez, estar onde ele estava e ter a mesma experiência. Em outras palavras, o Salvador convidou seus discípulos a aprenderem diligentemente, assim como faz com todos nós. Hoje, vou me basear em 3 maneiras pelas quais podemos incentivar o aprendizado diligente, conforme descrito no manual Ensinar a Maneira do Salvador. Primeiro, convide os alunos a se preparar para aprender. Segundo, incentive os alunos a compartilhar as verdades que estão aprendendo. E terceiro, convide os alunos a viver o que estão aprendendo. Ao abordar cada um desses esforços para incentivar o aprendizado diligente, espero que possamos fazer 2 coisas. Primeiro, espero que possamos ver nossos alunos da maneira como Deus os vê, reconhecendo que o poder está neles e que, do ponto de vista de Deus, todos somos capazes de aprender quando nos são dadas oportunidades iguais de agir e usar nosso arbítrio. Segundo, espero que você reflita sobre as maneiras pelas quais pode incentivar o aprendizado diligente, como se houvesse áreas nas quais você possa melhorar. E oro para que o Espírito ajude a iluminar essas oportunidades em seu próprio ensino. No manual Pregar Meu Evangelho, lemos: aprender com um bom professor é importante, mas é importante também que você tenha experiências de aprendizado significativas com o seu próprio estudo das Escrituras. Uma das maneiras pelas quais convidamos nossos alunos a se prepararem para aprender é convidando-os a estudar as Escrituras. Devemos ajudar nossos alunos a dependerem menos da sala de aula para sua edificação pessoal, à medida que aprendem a desenvolver um relacionamento direto e pessoal com o Senhor por meio das Escrituras. Além de nosso convite geral para frequentar o seminário ou instituto, convidamos cada um de nossos alunos a ler as Escrituras e outras mensagens proféticas. Isso é mais eficaz quando acontece antes de uma discussão em sala de aula, porque a preparação aprofunda o aprendizado e eleva a discussão presencial ou online. Há muitas maneiras de ajudar os alunos a se preparar para aprender. Uma das maneiras de fazer isso é encerrar cada aula com um lembrete da leitura para a próxima aula. Quando estou em uma sala de aula, geralmente faço isso escrevendo a tarefa de leitura no canto superior direito do quadro e mencionando-a no final da aula. É claro que, em um ambiente online, isso pode ser feito de forma programática no design do próprio curso.
Outras maneiras de convidar o estudo das Escrituras antes da aula podem incluir o envio de lembretes por e-mail ou mensagem de texto aos alunos antes da discussão em sala de aula. Você também pode reforçar o estudo futuro das Escrituras ao reconhecer a preparação de seus alunos, ao pedir a alguém que compartilhe algo que aprendeu com a leitura das Escrituras ou com uma pergunta que eles esperam ter respondida ao chegar à classe naquela noite. Além do estudo das Escrituras, há outras maneiras de convidar os alunos a se preparar para aprender. Já vi professores eficientes enviarem perguntas de reflexão aos alunos antes de uma discussão em sala de aula. Outro recurso eficaz de preparação é convidar seletivamente os alunos a se prepararem antes da aula para ensinar um dos conceitos da lição ou compartilhar uma experiência que possa aprofundar o aprendizado dos demais. Esses esforços exigem um investimento maior por parte do professor e muitas vezes requerem que você saiba muito mais sobre as necessidades e experiências de seus alunos, mas causam um enorme impacto no aprofundamento das experiências de aprendizado de toda a classe. Sempre percebo quando os professores convidam os alunos a se prepararem com antecedência, porque esses convites são retribuídos pelo esforço dos alunos. A discussão é mais profunda, mais significativa e tem uma medida completa do espírito. Pense em como você pode convidar os alunos a se prepararem para aprender antes de uma discussão ou atividade em sala de aula. A aprendizagem profunda exige mais do que apenas a escuta passiva. Precisamos que nossos alunos se esforcem e sejam alunos engajados. Uma das maneiras pelas quais isso acontece é quando os alunos podem compartilhar o que estão aprendendo com outras pessoas. Se você sabe que deverá compartilhar o que lhe está sendo ensinado, você se prepara de forma diferente. Essa expectativa também o ajuda a ouvir de forma diferente e a ter uma escuta mais ativa. É claro que o próprio ato de articular o que você aprendeu aprofunda essas percepções e esclarece o que o aluno está aprendendo e vivenciando. Em Doutrina e Convênio, lemos: "Dentre vós designai um professor, e não falem todos ao mesmo tempo, mas cada um fale a seu tempo, e todos ouçam suas palavras, para que, quando todos houverem falado, todos sejam edificados por todos, para que todos tenham privilégios iguais." É claro que o professor designado normalmente tem mais experiência e, presumivelmente, estudou material em um nível mais profundo do que a maioria dos alunos. Mas lembre-se da experiência que compartilhei no início da minha mensagem sobre os missionários que não confiavam nos outros para assumir a responsabilidade por seu próprio desenvolvimento. Quando um professor domina a experiência de aprendizado, ele pode ter a sensação de que é um professor eficaz porque sua mensagem é convincente e está de acordo com seus próprios sentimentos. No entanto, por não envolver os alunos, ele provavelmente não sabe como o ensino está realmente afetando o aprendizado deles. Além disso, uma única fonte de instrução muitas vezes priva outros alunos das mesmas oportunidades profundas de compartilhar o que estão aprendendo. Há muitas maneiras de permitir que os alunos compartilhem o que estão aprendendo. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é reservar um tempo para reflexão. Isso pode ser feito por meio de um diário de aprendizado ou até mesmo de uma atividade de reflexão como parte de uma discussão. Também pode ser feito com a apresentação de uma parábola, uma situação da vida ou uma aplicação pessoal e, em seguida, permitir que os alunos reflitam por meio de observações escritas antes de compartilhar com outras pessoas. Outra maneira de fazer com que todos tenham privilégios iguais na experiência do aprendizado é conduzir uma discussão com perguntas que convidem os alunos a pensar e compartilhar suas percepções. Eu costumava dizer que, se eu tivesse apenas 3 perguntas convincentes, poderia dar uma aula por 1 hora. Em minha preparação para o ensino, primeiro elaboro as perguntas, ancorando-me no tópico e nos objetivos de aprendizado da aula. Decido quais passagens das Escrituras, declarações proféticas ou experiências pessoais podem apontar melhor para esses objetivos de aprendizado
E, em seguida, escrevo e reescrevo uma dúzia de versões diferentes de perguntas que acredito que ajudariam os alunos a descobrir verdades sobre esses objetivos de aprendizado. Algumas das perguntas que escrevo são mais convincentes do que outras, mas outras são eficazes para aprofundar as perguntas sobre meu tópico ou assunto âncora. Há outra maneira de tornar suas perguntas e o ambiente de discussão mais eficazes. O fato de um ou dois alunos dominarem a discussão não é diferente do fato de o professor dominar a instrução. Quando faço perguntas em um ambiente de grupo, geralmente dou um tempo depois de fazer uma pergunta antes de solicitar as respostas dos alunos. Isso pode ser desconfortável para um professor que geralmente quer uma resposta imediata. Mas permitir um momento de pausa faz pelo menos duas coisas. Primeiro, dá aos alunos tempo para refletir. Segundo, ele dá ao professor mais tempo para expandir o grupo que responde à discussão. Lembre-se de que você não precisa chamar a primeira pessoa que levantar a mão. Também descobri que perguntar aos alunos com antecedência o que você poderia perguntar em sala de aula os ajuda a se preparar e pode ser particularmente eficaz para alunos tímidos ou que acham que seus comentários podem não ser valorizados. Lembre-se também de que o convite à participação exige que o ambiente de aprendizado seja seguro em todos os sentidos. Aproveitar o comentário de um aluno ou até mesmo enviar uma mensagem depois são maneiras de reforçar a participação e ajudar os alunos a sentirem que sua participação foi valorizada. Por fim, mesmo o melhor das discussões em grupo pode não permitir que todos, ou mesmo a maioria dos alunos participe em um período de tempo limitado. Muitas vezes, pego uma das minhas perguntas âncora e peço aos alunos que compartilhem em duplas ou pequenos grupos de forma a garantir que toda a classe tenha tido pelo menos uma oportunidade de compartilhar as verdades que estão aprendendo com outros. Quando incentivamos os alunos a compartilhar as verdades que estão aprendendo, estamos convidando-os a assumir a responsabilidade por seu aprendizado. Nefe ensina que o poder do arbítrio é que ele nos permite agir por nós mesmos e não somente receber a ação. Será que as nossas aulas, as salas de aula, permitem que os alunos ajam ou assumam a responsabilidade por seu aprendizado? Ou são ambientes passivos em que os alunos são simplesmente manipulados enquanto ouvem em silêncio? Se alguém visitasse sua aula de aula esta semana, veria os alunos tendo a oportunidade de se envolver no processo de aprendizado? É difícil incentivar o aprendizado diligente se não permitirmos que os alunos compartilhem suas próprias percepções e inspirações e observem as verdades. Incentive os alunos a compartilhar as verdades que estão aprendendo e faça disso parte de sua experiência em sala de aula. O elder David A. Bednar ensinou: o convite para agir é importante porque a fé no Salvador é um princípio de ação e poder. Como servo do Senhor, meu papel não é apenas divulgar informações. Se as pessoas quiserem aumentar sua fé em Jesus Cristo, elas precisam agir de acordo com os ensinamentos do Salvador. O propósito da instrução religiosa no sistema educacional da Igreja é ensinar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo de forma a ajudar cada aluno a se tornar um discípulo de Jesus Cristo por toda a vida, que faça e cumpra convênios, que ame a Deus e ao próximo, e que seja capaz, esteja disposto e comprometido a coligar Israel em ambos os lados do véu. Esse tipo de discipulado não acontecerá a menos que nosso ensino inclua convites para nos tornarmos algo mais e vivermos o que estamos aprendendo. A passagem a seguir vem diretamente do manual Ensinar a Maneira do Salvador. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Amai vossos inimigos. Pedi e dá-se-vos-á. Entrai pela porta estreita. Alguns dos convites mais vívidos e memoráveis de todo o ministério terreno do Salvador foram proferidos ao ensinar seus discípulos
em uma montanha com vista para o mar da Galileia. O propósito do Salvador era mudar vidas, como ficou claro em seu último convite. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Convide os alunos de suas classes a viverem o que estão aprendendo. Em preparação para a minha mensagem, pedi a cada um de vocês que se preparasse estudando a seção Incentivar o Aprendizado Diligente no Manual Ensinar a Maneira do Salvador. Como não estamos juntos pessoalmente e alguns de vocês podem estar assistindo este vídeo individualmente, eu os incentivo a compartilhar suas percepções sobre as perguntas a seguir com seus grupos em serviço, em reuniões online, que pediremos aos seus líderes de serviço que conduzam. Essas perguntas incluem: por que o aprendizado do Evangelho é mais eficaz quando inclui ação pessoal, preparação, compartilhar e respostas a convites pessoais? Que declarações das Escrituras ou dos profetas atuais confirmam suas observações sobre a pergunta anterior? E o que essas declarações significam para você pessoalmente? Por fim, considere cada um dos seguintes princípios que analisamos e como eles podem incentivar o aprendizado diligente de seus alunos. Primeiro, convide os alunos a se prepararem para aprender. Segundo, incentive os alunos a falar das verdades que estão aprendendo. E terceiro, convide os alunos a viver o que estão aprendendo. Meu convite final é considerar como você pode fortalecer seu próprio ensino em cada uma dessas três áreas. Como posso convidar meus alunos a se prepararem de forma mais consistente e eficaz antes de uma experiência de aprendizado? De que maneira posso incentivar meus alunos a compartilhar o que estão aprendendo e a participar ativamente da minha aula? Por fim, que convites fortalecerão meus alunos e os ajudarão a viver o que estão aprendendo? Irmãos e irmãs, nós os amamos muito e temos a oportunidade de seguir o padrão do Salvador de incentivar o aprendizado diligente. Confiem em seus alunos. Essa é a única maneira de se tornarem quem o Senhor precisa que eles se tornem. Não estamos divulgando informações, nem simplesmente inspirando nossos alunos com personalidade dinâmica e aulas envolventes. Estamos preparando os alunos para sobreviver espiritualmente em uma época cada vez mais desafiadora. A sobrevivência espiritual dependerá da capacidade de reconhecer a orientação do Espírito Santo. O presidente Russell M. Nelson ensinou: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Quando ensinamos nossos alunos a aprender diligentemente, tornando-se participantes ativos, também os estamos ensinando a buscar e receber a orientação do Espírito Santo. É esse conjunto de habilidades que os abençoará muito tempo depois de terem deixado nossas salas de aula. Ao se esforçar para convidar esse aprendizado diligente, prometo-lhes que verão milagres acontecerem na vida de seus alunos. O poder está neles. Disso eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.